Homem, ser humano e espírito. Nascemos, crescemos, desenvolvemos pensamentos críticos, formas de ver a vida e muitas vezes percebemos o preconceito agindo em nós como um certo sentimento de defesa em relação a diversos temas da vida. Mas o homem não é essa máquina de carne e osso que vemos. Somos espíritos que se manifestam uns para os outros. E nossa trajetória já data de longas gerações. Quiçá somos até seres cuja formação inicial não se dera na Terra. Como homem, como pessoa humana, somos capazes de nos deter em reparações cruéis de comportamentos alheios, de acordo com a cultura à qual nos adequamos na presente existência. Nos prendemos em coisas fúteis e desnecessárias. Como espírito, somos também capazes de manter armazenados em nós sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, ciúmes, enfim, orgulho e egoísmo. Mas também podemos medir que já temos grande dose de bom sentimento, tais como amor, carinho, bondade, amor próprio, zelo pelo semelhante. Porém, tais sentimentos por vezes ficam sufocados pelos maus sentimentos já citados. É o joio sufocando o trigo. O grande desafio é combater os sentimentos negativos para deixar medrar os bons. Estaremos fazendo de forma correta? Estamos enfrentando nossos verdadeiros problemas ou elegemos coisas corriqueiras e materiais que passam com a vida humana, coisas fúteis como aqueles grandes obstáculos de nossa existência? Fato é que muitos de nós expressamos no mundo costumes passageiros, preocupações fúteis, ocupações inúteis e perca de tempo. Sempre deixamos o que realmente interessa para a alma para depois. Escolhemos viver de forma menos penosa, abstendo-nos de trabalhar pelo melhor, para o nosso espírito. Mas isto, com a morte da máquina física, virá ao nosso encontro penosamente. O Livro dos Espíritos nos alerta na pergunta 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E os Espíritos respondem: pode parecer-vos a vós, ao Espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. E então, se tivermos uma vida exemplar e trabalhamos pelo nosso progresso, se nos tornamos melhores, se tornamos o mundo melhor com a nossa passagem, seremos coroados com a tranquilidade do justo. Porém, se negligenciamos a luta, se abandonamos a enxada, se não fizemos nada por nossa melhora, então a desilusão será grande. Com muita alegria, estamos voltando, trazendo o nosso programa Espiritismo via web, hoje para falar sobre um tema: o homem no mundo. Este tema ele é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de um Espírito protetor. Nós vamos comentar aqui a mensagem e levar a vocês o nosso entendimento a respeito do assunto. Como o nosso prazo é pouco e nós temos alguns vídeos para colocar, nós vamos ter uma conversa de cerca de 10, 12 minutos com vocês.
Um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Para vivermos entre as pessoas, para estarmos juntos, para estarmos colaborando, trabalhando uns com os outros, nós precisamos manter firme e elevado os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eu estou dizendo que nós precisamos, mas eu queria dizer que não é uma tarefa fácil. Não é fácil nós vivermos aqui durante 80 anos, sendo otimista para aquele que vai viver mais, vivendo aqui no mundo aí cerca de 90, 100 anos, um pouquinho mais pessimista para aqueles que vão viver aí em torno dos 50, 60 anos, mas é um tempo extenso para a gente poder manter o tempo todo o pensamento elevado e manter aí as nossas antenas ligadas com o plano mais alto, o plano espiritual. Os espíritos nos dizem que nós devemos viver uns juntos com os outros, mas com o coração puro, com o espírito elevado, evitar pensamentos fúteis, evitar pensamentos mundanos, evitar energias negativas. E aí dá para se ver que a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Nós vamos fatalmente, uma hora ou outra, a gente vai encontrar alguém, a gente vai ficar com raiva, ficar nervoso, vamos até talvez chegar a agredir alguém. Mas nós não estamos aqui no mundo para isso. Então, nossa missão aqui é dizer para que nós estamos aqui no mundo. Mas, e dizer também que é difícil viver desta forma, viver de forma elevada, com o pensamento elevado. Então, os pensamentos mundanos, pensamentos profanos, fúteis, eles vão perturbar o nosso crescimento espiritual. E nós devemos lançar mão de fazer crescer em nós as sementes boas, as disposições favoráveis, o bem, o sentimento de caridade, o sentimento de justiça. Mas isso também não quer dizer que nós vamos ter que ficar o tempo todo fazendo oração e orando e pedindo, porque também não é isso. Nós temos que viver de forma normal. Não queremos dizer aqui, o Espírito nos aconselha aqui, a não viver uma vida mística. Porque que mérito teria eu viver, por exemplo, em um cômodo fechado, ou em um local longe dos outros seres humanos, em contemplação, em oração o tempo todo? Isso também não traria muita coisa para mim de bom. Talvez melhorasse a minha concentração, melhorasse a minha sintonia com o alto, mas essa sintonia ela tem que estar ligada a um trabalho de executar o bem, de fazer o bem, de estar em contato com as pessoas que sofrem, com as pessoas que querem conversar com a gente. Tudo isso faz parte. Então, segundo o Espírito Protetor, devemos viver como os homens do nosso tempo, como eles vivem, como nós devemos viver. Mas podemos, ao mesmo tempo, sacrificar as necessidades, né? Aquelas necessidades que, no fundo, não são necessidades coisa nenhuma, que a gente cria, não é? Às vezes a gente cria determinadas atitudes e necessidades que não existem, né? Algumas frivolidades nós podemos sacrificar e nós podemos fazer isso com um sentimento de pureza, para poder santificar esses momentos. Ou em vez de eu fazer aquele passeio que eu ia fazer com a família, eu vou juntar as pessoas da minha família que estiverem dispostas e vou lá na casa daquela pessoa que está passando por dificuldade, que está tendo um problema difícil, por exemplo, está com um pensamento suicida, vou fazer uma visita para aquela pessoa. Então, algumas das nossas necessidades, das nossas frivolidades também, nós temos que dedicar a fazer o bem para o nosso próximo. Não vamos ficar o tempo todo também como se fôssemos um Francisco de Assis, porque seria muito eu pedir para vocês
agirem como Francisco de Assis, ou então até mesmo agirem como Jesus Cristo. Não é possível. Vamos fazer por partes, vamos crescer devagar, mas sempre. Não vamos parar de crescer, vamos aprender com o nosso dia a dia, não é isso? Nós fomos chamados a ter contato com espíritos de naturezas diversas, segundo o nosso amigo protetor, de caracteres antagônicos, pessoas de pensamentos contrários, pessoas que pensam de forma contrária umas das outras. E isto vai causar atrito. Vamos ter problemas. Uma hora ou outra, nós vamos estar no meio de um atrito como esse. E vamos talvez ser a causa desse atrito. Vamos talvez ser o protagonista deste problema. Sim, vamos. Mas novamente tentar levar a coisa, tentar nos resolver ao enfrentamento destes problemas que podem ocorrer. E uma das formas é não melindrar, porque tem pessoas que se melindram de forma mais corriqueira. Ah, fulano, você passou pela rua e não me cumprimentou. Por certo está com raiva de mim. Olha, muitas vezes a gente está andando pela rua, não está olhando para o lado, ou está atento a algum problema íntimo e não vê aquela pessoa que está do lado. Ah, fulano, você falou mal de mim, você disse uma coisa ruim de mim para determinada pessoa. Olha, muitas vezes as pessoas interpretam de forma errada aquilo que a gente diz. E depois elas vão divulgar, elas vão falar daquilo que elas pensam que a gente diz. Então é preciso a gente entender que primeiro a gente dialoga, para depois, se for o caso, cobrar. Agora, não acredito que haja necessidade de cobrar o comportamento das pessoas em relação à nossa pessoa. Nós devemos cobrar o nosso comportamento em relação aos outros e cobrar de nós mesmos. Não é isso? Bom, a mensagem do nosso irmão, ela nos fala que nós devemos levar uma vida tranquila. Mas a virtude, ela não quer dizer uma aparência lúgubre, uma pessoa assim com a cara fechada, aquela coisa assim encarquilhada mesmo, sem um sorriso no rosto, porque não é assim também. Não podemos levar também para este lado. Mas, mas o certo, se eu tiver que repelir alguma coisa, eu devo repelir os maus pensamentos. Mas lógico que eu devo me divertir, eu devo manter o meu contato com as pessoas, eu devo trabalhar para manter uma boa relação com as pessoas que convivem comigo, eu devo conhecer um pouco mais, trabalhar o conhecimento, trabalhar a minha espiritualidade. Então, segundo o nosso irmão, é preciso todo dia referir os nossos atos ao Criador, porque Ele nos deu a vida. Muito obrigado, Senhor. Hoje amanheceu, é um novo dia. Me proteja, esteja comigo em mais esse dia. No entardecer, muito obrigado, Senhor. Mais um dia de trabalho. Terminamos, terminamos mais uma missão, mais um dia. Ao dormir, muito obrigado, Senhor. Agora vou descansar. Eu peço que mantenha o meu corpo protegido, que a minha alma possa trabalhar mais ainda no campo espiritual, pelo bem e pela fraternidade. Viver tranquilamente no nosso dia a dia. E nada fazer sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os nossos atos. Que eu sublinhei aqui, está na mensagem. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. Então, vamos tentar trabalhar a nossa vida, viver a nossa vida no mundo
mas como espíritos eternos, como seres que vão viver para a eternidade, que vai acumulando valores, acumulando conhecimentos, acumulando sentimentos bons. E para viver nessa constante comunicação, segundo o nosso espírito protetor, com eles, para viver sob o olhar do Senhor, não é preciso nos entregar ao silício e nos cobrir de cinzas. Sabe, aquele ato da pessoa, oh meu Deus, e tal, e se desespera, eu quero ser seu filho, eu te amo, eu isso, eu aquilo, porque isso também é hipocrisia. Não devemos viver assim. Nós precisamos, na verdade, sermos felizes no quadro das nossas necessidades, dentro daquilo que nós estamos vivendo. Então, a tristeza, a maldade, ela vai existir sempre. Então, apesar das dificuldades do dia a dia, a falta, às vezes, de poder aquisitivo, as dificuldades diárias, elas não podem servir para nós de motivo de tristeza e revolta, mas de motivos para aprendizado e crescimento. E jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a lei divina ou a Deus. A alegria de viver. Todas as vezes que um sorriso nasce nos lábios de uma criança, elegemos sua inocência e seu brilho infantil como o responsável pela pureza de sua alegria. Mas essa alegria permanece em todos os seres humanos, independente de que idade a pessoa esteja. O que ocorre é que quase todos nós a escondemos diariamente. Nós nos envolvemos com o materialismo brutal e enraizamos nossas verdades sobre princípios frágeis. Sobre, por exemplo, a crença de que vamos morrer e tudo terminará na escuridão do nada. Sobre a riqueza exterior, o luxo, ou atrás das dificuldades e misérias dolorosas. Tanto faz. Mas sempre é tempo de aprender a manter viva a criança dentro de nós. Sorrir das coisas mais corriqueiras, a brincadeira dos cães, as situações inusitadas, a satisfação de ver alguém ser agraciado por um benefício qualquer que lhe era importante. Passamos da alegria dos outros à nossa alegria também. Sorrir sempre, mas centrado na alegria interior, verdadeira, não no sarcasmo com a infelicidade alheia, com as desgraças que de repente visitaram a casa de uma pessoa que para nós ainda não seria querida. É importante manter a felicidade. Ela não é uma utopia a ser buscada, um sonho a ser realizado. Não. Deus já a depositou dentro de cada um de nós. Ela existe naturalmente e está na intimidade da alma. Em todos os momentos da nossa vida, podemos fazê-la surgir. Basta que saibamos manter nosso pensamento positivo, abrir espaço para a satisfação e o sorriso permanente, pelo simples fato de estarmos vivos. A Terra é um planeta lindo. Está fora de cogitação dizer que esse globo não é um paraíso. O que ocorre é que fazemos o inferno dentro de nós e culpamos o mundo onde vivemos por tudo que trazemos não resolvido em nosso espírito. Então, já sorriu hoje? Levante-se pela manhã e observe o nascer do sol e à tarde assista todos os dias o dourado maravilhoso do astro-rei
convidando a meditação. Enquanto os homens permanecerem conflitando uns com os outros, teimando em deixar a escuridão dentro de si, não dará espaço para a alegria de viver florescer em seu coração. Então, terminando aqui a nossa mensagem, vamos ler aqui o trechinho aqui final da mensagem. Que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e daqueles que vos dirigem. Então, esta é a mensagem de hoje. O homem no mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mesmo. Valeu. Inscrevam-se no nosso canal, curtam o nosso projeto, porque é a nossa forma de ver. É o Espiritismo na nossa forma de ver. E agradecemos àqueles amigos que estão conosco em todos os programas. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.